Boa noite a todos, aqui é o Caleb e eu vim nesse vídeo representar o grupo de projeto de pesquisa do sexto ano, no qual a gente decidiu trabalhar o tema de substâncias psicoativas no sistema motor e nervoso e trazer uma visão além da biologia sobre o tema. Bom, eu queria começar resgatando um pouquinho da nossa última apresentação, onde a gente começou falando sobre a justificativa, os porquês de que a gente quis trabalhar com esse tema. E, em primeiro lugar, vem a presença nos currículos oficiais, que tanto a BNCC quanto o Currículo em Movimento do Distrito Federal cobram competências e habilidades que nós, professores, temos que construir com os alunos de sexto ano. No caso, seria essa habilidade da BNCC de explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas, e no currículo movimento tem a habilidade de enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, propondo e analisando situações nas quais há alterações em seu funcionamento. E um segundo porquê da gente querer trabalhar esse tema, é o problema social que ele carrega consigo. Que por ser um tema muito tabu, muito difícil de trabalhar, muitos professores ou não são qualificados para trabalhar o assunto, ou às vezes eles só preferem não, sabe? Acabam trabalhando o tema de uma forma puramente biológica, totalmente conteudista, sem se aprofundar sobre o assunto, sem explicar direito como que isso afeta a saúde do aluno. E o problema que essa negligência acarreta, a gente consegue ver hoje na nova crescente do uso de tabaco, por exemplo. Que a gente teve um período onde teve uma forte campanha contra o uso de fumos em geral, né? Principalmente do cigarro, que gerou aquelas embalagens de cigarro com aquelas imagens fortes, proibiram propagandas que glorificavam o uso de tabaco. Mas hoje a gente tem aí, por exemplo, o narguilé, que está virando uma moda, e acabou iludindo muitos adolescentes, ou por eles quererem ficar em ignorância, ou por eles receberem uma informação errada e se aterem a essa informação de que é natural por conta das essências, que não faz mal, e isso leva ao uso de outras drogas relacionadas ao tabaco também. Hoje a gente tem o paiol, que está crescendo muito, tem o tabaco mesmo, que você compra para bolar o cigarro de tabaco, e também o uso de álcool, que também está voltando bastante, principalmente com essas bebidas muito coloridas, muito apelativas e infantis, com gosto doce, como é o exemplo aqui da imagem corote. Bom, e uma vez explicado, o porquê que a gente quer trabalhar com esse tema, apresentado as nossas justificativas e porquê que é importante falar sobre drogas para alunos de fundamental, eu trouxe aqui um pouquinho dos objetivos. Esse é o slide com mais texto, de toda a apresentação, inclusive pesquisou por isso, isso aqui não é muito legal, mas é a maneira que eu achei de trazer para vocês o que a gente construiu durante esse projeto de pesquisa. Bom, o objetivo geral seria ensinar os alunos sobre o uso de entorpecente de forma interativa, ou seja, com a participação destes, inclusive, uma vez que é claro, tabu presente em relação à temática, que foi que eu falei um pouquinho, de traduzir um pouco essa frase. Agora seria a gente tentar quebrar um pouco esse tabu, trabalhar de uma forma mais leve, mais divertida, para que o aluno possa se sentir confortável para interagir com a aula, interagir com o professor, poder falar um pouquinho sobre experiências próprias, sobre vivências dele, sobre colegas anônimos ou familiares anônimos na sala de aula, apresentar situações que a gente possa usar para trabalhar o tema. E aqui eu trouxe um pouquinho dos objetivos específicos, os principais. Seria a abordagem de forma interativa e divertida no Espaço Saburo Oyama, que foi um pouquinho que eu falei, No Parque Saburo Oyama, que foi o desafio que foi proposto pela professora esse semestre para a gente. Baseado no currículo movimento, ajudar o aluno a identificar as principais substâncias psicoativas que afetam o funcionamento do sistema nervoso, que seria a parte mais biológica do assunto, falar sobre drogas depressoras, sobre drogas alucinógenas, etc. E buscar desmistificar a imagem popular sobre os usuários de entorpecentes, que por conta da abordagem que a gente tem na nossa sociedade, onde o projeto de prevenção de uso de drogas entre jovens mais popular é o PROERD, que eu já fiz e eu sei que não é bom, que eles basicamente falam que quem usa droga vai pro inferno, que vai virar bandido, não sei o que lá, e muitas vezes a gente sabe que não é isso, a gente sabe que o usuário de drogas às vezes é uma pessoa que precisa de ajuda médica, que precisa de suporte e não de ação policial em cima dele. Óbvio que a gente precisa da ação policial para a segurança de outras pessoas, que esse indivíduo pode trazer, mas o principal seria conseguir um auxílio médico para essas pessoas que são usuários de drogas
e que a situação delas piora muito, um dos motivos da situação dessas pessoas piorar bastante é esse preconceito que elas sofrem da sociedade, dessa visão de que elas são bandidas, que elas são pessoas do mal, e muitas vezes elas são pessoas doentes. E, por fim, possibilitar que o aluno possa refletir sobre si como indivíduo biológico, único, e as suas escolhas ao longo de sua vida, e também como cidadão, capaz de entender, propor e julgar políticas públicas e ações de entes governamentais. Isso aqui seria basicamente o aluno ter noção dele da saúde dele, ele como pessoa, né, do que ele vai querer para a vida dele, de como ele pode cuidar da própria saúde dele. E essa segunda parte não seria treinar o aluno para criar políticas públicas, mas ajudar ele a introduzir ele na ideia de que ele é uma parte de uma sociedade, de que ele tem poder de voz, de que ele pode criticar, que ele pode julgar e até mesmo propor ações governamentais, que eu acho que é uma coisa que falha muito na nossa educação básica e que é muito importante que quando a gente entra na faculdade, a gente começa a perceber mais isso, mas poderia ser aprendido um pouco antes. E, bom, entrando agora um pouco na parte como a gente pensou em trabalhar isso em sala de aula na prática, né, de forma efetiva. Aqui no slide está falando começando tranquilo, que é basicamente essa ideia, a gente quer começar com uma brincadeira, com uma coisa descontraída para que o aluno possa já se soltar e quando ele ouvir falar sobre hoje vamos falar sobre drogas, não criar aquele climão pesado ou então virar um ambiente piadinha. A gente leva uma brincadeira na estação do parque, né, uma brincadeira física mesmo, onde os alunos podem dar uma relaxada. Que a gente criou aqui o simulador de álcool. A gente chama dessa maneira, né, que é uma brincadeira que demonstra o efeito de perda de noção de espaço, de tontura, que quando você consome álcool você sente. Acredito que todo mundo que esteja ouvindo seja maior de idade, ou consome álcool, ou conhece pessoas que consomem álcool, e a coisa mais popular que a gente vê é a galera mandando fazer o 4, andar em linha reta, andar no meio fio, e é engraçado você ver a pessoa ficando tonto e tal, e a gente quer demonstrar isso de uma maneira onde o aluno não vai precisar usar drogas. Então, eu só achei esse vídeo em formato de meme mesmo, né? Mas a ideia seria essa. A gente ia dar alguma coisa para o aluno ficar girando em volta do próprio eixo dele, para ele atrapalhar com o labirinto dele e perder a sensação de direção dele. E a gente usaria uma fita amarela, onde a gente ia esticar, ou uma fita colorida qualquer, esticar na sala de aula ou no parque, para que ele pudesse tentar andar em linha reta. Não ia conseguir, ia gerar algumas risadas, ia criar um pouco de humor dentro da sala de aula. E a gente pode fazer em níveis também, de dificuldade, para mais alunos participarem. Por exemplo, no nível mais fácil a gente coloca uma linha reta, no nível intermediário a gente coloca algumas curvas, ou então uma parábolazinha, no nível mais difícil a gente coloca um zigue-zague, para que os alunos possam entrar nessa brincadeira, para que a gente possa introduzir o tema depois que eles já estarem mais leves e tranquilos, e que o tema, por mais que ele seja sério, ele não vai trazer um peso e sim vai ajudar os alunos a focarem no que a gente quer falar. Então, depois dessa brincadeira, dessa atividade, né, com os alunos mais leves, com os alunos mais contraídos, a gente ia começar a falar efetivamente sobre o tema, que seria a parte que a gente ia focar na biologia, nas habilidades que os currículos oficiais cobram do professor, que seria falar de droga em si. E aí a gente quer falar nos seguintes tópicos, né? Falar de presença no dia a dia, começar tranquilo, falar de como existe substância psicoativa na xícara de café que ele toma, no suco de maracujá. E depois partir para os medicamentos, onde a gente ia falar a importância, né, dessas substâncias psicoativas, que não são só necessariamente drogas, tem pessoas que dependem desses medicamentos para ter uma qualidade de vida normal, né, pessoas depressivas, pessoas que têm epilepsia, esquizofrênicos. E aí depois a gente começa a falar sobre drogas mesmo, começando a falar das drogas ilícitas, depois um pouquinho das ilícitas, e a gente ia focar tudo isso nos efeitos no organismo. Óbvio, com foco maior nos efeitos psicoativos, né, que é o que a gente tem que falar, mas também explicando um pouco sobre os subtipos de efeitos que no sistema nervoso, como as drogas depressoras, as drogas
as drogas alucinógenas, etc. Aqui mostrando a sequência, né, de como a gente falaria isso, onde a gente introduziu o assunto sobre essas substâncias psicoativas, né, falando dos efeitos no organismo, falando um pouquinho sobre a dependência química que elas podem gerar, ou até mesmo dependência psicológica que algumas geram, efeitos colaterais do consumo desregulado delas, ou até mesmo efeitos colaterais do consumo regular delas, e usos legais medicinais desses medicamentos, dessas substâncias, como eu falei no último slide. E aí, que nem eu falei também no último slide, os subtipos de efeitos no sistema nervoso, que a gente ia falar sobre explicar o que são drogas depressoras, estimulantes, perturbadoras e as drogas alucinógenas, explicar a diferença entre elas, onde elas estão presentes. Aqui começando dando exemplos, né, sobre drogas no dia a dia, que é a cafeína, que pode gerar até dependência química, os alcaloides indólicos, que são substâncias presentes no maracujá, que dão essa sensação de calma e sono, que dão popularidade para a fruta, né? E até mesmo uma coisa que eu não sabia, eu descobri pesquisando, que são os estimulantes de apetite. Todo mundo aqui, ou a maioria das pessoas aqui, já teve aquela mãe, aquele pai, aquele tio, aquela avó, que dava aquela colherzona de vilão tônico fontura pra gente, e eu descobri que isso é uma substância psicoativa que gera apetite no organismo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre medicamentos, né? De novo, falando sobre pessoas que precisam de antiddepressivos, antipsicóticos, que são as pessoas que têm transtornos mentais, ou que têm algum tipo de depressão, ansiedade, porque precisa de tratamento psiquiátrico, com medicamentos, né? E também os analgésicos. Todo mundo toma dipirona e isso é uma substância psicoativa, é feito com substâncias psicoativas que reduzem a sensação de dor, né? Bom, e aqui, né, a gente ia começar a falar sobre um assunto um pouco mais pesado, por assim dizer, com o aluno, que seria entrar nos assuntos de drogas mesmo, tipo, essas são consideradas drogas. A gente ia começar falando das ilícitas, né, que no Brasil são 4, sendo o álcool, tabaco, os ansiolíticos e as anfetaminas, sendo que esses dois últimos são legais apenas para medicamentos bem estritos, que você tem que ter pedido médico para comprar, tem tarja de consumo, mas a gente ia querer focar bastante no álcool e no tabaco, que são as drogas mais presentes na realidade do aluno, né? A maioria dos pais dos alunos bebem ou fumam de parentes ou colegas, irmãos mais velhos, irmãs mais velhos. Então é uma coisa que ele tem bastante contato, tanto que na pesquisa nacional do escolar, que a gente usou para basear dados no nosso projeto de pesquisa, fala que a idade média de consumo da primeira dose de álcool entre estudantes é de 12 anos e meio. Então, eles são bem novos, eles consomem o álcool bem novos. E a gente queria falar bastante sobre os efeitos que isso tem no organismo deles, né? Falando principalmente da geração de dependência química, de doenças relacionadas como doenças cardiovasculares, câncer, doenças relacionadas ao fígado, ao rim, e também sobre os danos a longo prazo de consumo, por exemplo, do álcool, que pode gerar dificuldade de andar, visão borrada, fala arrastada, tempo de resposta retardada e danos à memória. Ainda mais para pessoas jovens, né, que o nosso sistema nervoso se desenvolve até o 21 e esses danos podem ser permanentes e até mesmo irreversíveis. Bom, a gente ia tentar fazer algo bem similar com as drogas ilícitas, né? Mas primeiro separando elas das ilícitas, explicando por que tais drogas são ilícitas e por que outras são ilícitas. E falando um pouco das mais populares, né? Que seria maconha, crack, cocaína, LSD e êxtase, explicando quais são estimulantes, quais são depressoras, quais são alucinógenas, explicando os efeitos dela a curto e longo prazo. Bem parecido com álcool com cigarro. Beleza. A gente falou lá sobre a parte biológica do assunto, que é onde geralmente os professores param. A gente quer trazer essa visão que foge apenas do biológico, que é como ajudar no combate, né? Os alunos pensam, beleza, droga é um problema, mas como a gente pode ajudar? Como a gente pode fazer para fazer esse papel social de diminuição de consumo de drogas? E durante o semestre inteiro, eu falei sobre Guerra ao Drugo, sobre como essa animação é maravilhosa, não sei o que, mas eu nunca mostrei pra vocês. Então, sem mais delongas. Era uma vez um rei de um império muito poderoso. Um lugar onde vivia um dragão chamado Drugo.
Ali, era comum ver habitantes se distraindo por horas e horas ao lado do dragão. Mas logo surgiu um problema. Algumas pessoas começaram a exagerar. Se esqueciam dos seus trabalhos, famílias e só queriam saber de Drugo. O rei concluiu que Drugo era responsável pelo sofrimento de muitas famílias e deu início a uma enorme campanha para banir o dragão. De uma hora para outra, Drugo virou o inimigo número 1 do reino, sendo obrigado a fugir e se esconder na escuridão. Só que de nada adiantou. Apesar de proibido, o número de pessoas interessadas em Drugo só aumentava. E assim, surgiram grupos armados para lucrar com as visitas a Drugo, gerando cada vez mais crimes e corrupção. Grupos que logo já estavam lutando entre si. Foi decretado também que quem tivesse qualquer contato com Drugo seria preso. E logo, os calabouços ficaram lotados de pessoas que, apesar de pacíficas, eram tratadas sem a menor compaixão. Inclusive aquelas que dependiam de Drugo para suportar seus problemas. O rei passou a investir uma enorme parte do tesouro para formar um poderoso exército que saiu à procura de Drugo. E foi então que descobriram algo inesperado. Quanto mais combatiam Drugo, maior e mais perigoso ele ficava, assim como os grupos armados. O reino foi tomado por uma violenta guerra que se espalhou por todos os reinados vizinhos. A guerra já alcançava 5 décadas de mortes, pobreza e destruição, quando alguns ex-governantes de vários reinos resolveram quebrar o tabu. Foi o início da mudança. As pessoas reconheceram que a violência era o principal problema, e assim, Drugo começou a voltar ao seu tamanho original. As armas baixaram e as pessoas começaram a pensar sem medo. Elas perceberam que cuidar de quem sofria por causa do Drugo era bem mais inteligente do que matar e encarcerar pessoas numa guerra sem fim. A história não acabou. E nem o reino foi feliz para sempre. Mas todos entenderam que um reino sem Drugo pode ser uma utopia. Mas um reino com menos violência e sofrimento, não. Pois é, gente. Lindíssima e super profunda essa animação. E, beleza, Guerra ao Drogo fala bastante sobre essa questão do tabu, de como esse tabu gera um problema muito maior que é o que a gente vive hoje, que são as guerras a drogas, né? Tanto que eu nem queria usar essa palavra combate, mas eu acabei não conseguindo chegar numa palavra melhor. Mas depois dessa animação, a gente iria começar uma roda de conversa com os alunos. Mas aí, no primeiro momento que a gente propôs isso em sala de aula, a professora chegou com a problemática de e se lá no parque não tiver acesso a produtores de vídeo, até mesmo internet ou sistema de áudio. E aí a gente teve a ideia maravilhosa de fazer um teatro de sombras representando o Drugo, que, deixa eu pegar o pointer aqui, essa coisinha aqui no canto, esse GIF que eu fiz em 20 minutinhos com um pedaço de papelão de caixa de leite, piracanjuba, e um flash de celular só para ter um exemplozinho em slide, bem simples e, bom, é bem barato, bem fácil de fazer, só precisa de tempo e dedicação para fazer isso. Eu acho que ia ser muito interessante, ia aprender os alunos, a gente baixa o áudio dessa animação e roda numa caixinha de som qualquer. E como o grupo são 4, né, a gente consegue fazer essa apresentação de teatro de sombras ou até mesmo de marionete para representar isso dentro do Parque Saburo no Yama. Em cenários de EAD e dentro de sala de aula presencial, daria para rodar a animação tranquilo. Mas a nossa ideia também não é só se pegar apenas essa animação, mas usar sim de diversos recursos visuais e digitais para trabalhar o tema de uma forma mais tranquila com os alunos. Seja com animações, charge, curtas, tirinhas, quadrinhos, etc. Mas tá, continuando,
Depois dessa animação ou depois do teatro, a gente abre uma roda de conversa, aonde seria a oportunidade dos alunos, primeiro, sanarem as dúvidas sobre questões biológicas que ficaram da parte que a gente falou sobre drogas, mas a parte que a gente espera mais é que o aluno possa se sentir mais convidado a conversar sobre o tema, né? Sobre o tema na parte social. Trazer situações de vida dele, trazer ideias, trazer propostas, ou até mesmo tipo, avaliar a animação e falar, caramba, achei muito legal, não sabia que podia ser feito assim, porque tal tio meu fala que maconheiro tem que ir pro inferno e morrer. Coisa do tipo que a gente escuta bastante, querendo ou não, e que geram, e com uma animação monstra gera um problema muito maior. Beleza, depois da brincadeira, depois da aula sobre as drogas, depois sobre a animação em roda de conversa, a gente pensou em métodos avaliativos. E a gente chegou em três. Para três situações diferentes, né? A AD, parque e aula presencial. Na questão da AD, a gente pensou em fazer um mural digital para a turma e ou para a escola, né? Onde nós mesmos, educadores, poderíamos criar um perfil no Instagram, ou até mesmo no TikTok, que é uma rede social que está crescente sem parar aí agora, onde o aluno podia produzir um post, podia fazer um desenho, podia fazer uma tirinha, um Reels, que é o vídeo do Instagram, podia fazer até mesmo uma atuação com um colega, alguma coisa do tipo, no TikTok, que eu falei, e postar, mandar pra gente, a gente postava lá, montava um mural digital, que agora em momento de pandemia é muito legal, é muito interessante, já que os murais de escola não estão sendo usados, né, as aulas presenciais não voltaram, ninguém vê os murais de escola. E o legal desse método avaliativo, além da gente ver o que o aluno absorveu de todo esse trabalho que a gente fez com ele, seria estimular uma produção artística, que ele poderia botar o que ele vai colocar, desde vivência, desde situações com que ele passa, e ele possa expressar isso até mesmo para a coordenação da escola, para que ela possa ajudar aquele aluno, caso aquele aluno esteja sofrendo com isso ou coisa do tipo. Em seguida, a gente tem uma proposta para aula presencial, que seria a produção de tirinha em sala de aula. O aluno pega uma folha de caderno qualquer dele lá, um lápis, uma caneta, e faz uma tirinha sobre o tema, bem rápido. Pode ser quantos quadrados ele quiser, quantos quadros, né? Pode ser 3 quadros, 5 quadros, ele monta a tirinha dele lá, coloca o mundo dele lá, passa pra gente, bem parecido com o mural digital, só que nesse caso a gente ia ter todos esses quadrinhos, a gente poderia ou montar um compilado, uma revistinha, ou então até mesmo montar um mural na escola com esses desenhos. E a proposta que a gente pensou voltada para o parque, mas que também caberia para o EAD, foi o momento que a gente apelidou de E aí, aprendi? Que seria uma pequena gincana que a gente pegou inspirado de programas de televisão como o Show do Milhão, onde a gente expõe ao aluno alguns dos nossos problemas e coloca uma questão de múltipla escolha no final para ele responder. A gente não sabe ainda, a gente não chegou na conclusão se vai ter premiação ou se vai ser só um momento de interação de jogo lá mesmo para estimular um pouco de competitividade entre os grupos, né? Mas seria basicamente isso. Grupos de 3 alunos ou até mesmo individualizado ali poderiam responder a situações, problemas. Por exemplo bem bobinho. Fulano se perdeu na floresta e ele não tinha o que comer e ele encontrou cogumelos bem coloridos e decidiu comer eles. Depois disso ele começou a suar bastante, expressou sinais de febre e começou a ver coisas que eram impossíveis para ele. Essa droga é A, depressora, B, estimulante, C, alucinógena, D, perturbadora. E o aluno podia responder para a gente. E, bom, era isso. Agradeço todo mundo que teve paciência de assistir. Para quem vai me avaliar, espero que vocês tenham gostado e que vocês deem opiniões sinceras para que a gente possa polir bastante esse trabalho e fazer uma coisa bem legal, porque é um tema que todo o grupo está muito interessado, está sendo bem divertido falar sobre isso, trabalhar sobre isso. E é isso. Obrigado a todos.